nós vamos falar com Marco Rocha, prefeito de Regente Feijó e presidente da Unipontal, União dos Municípios do Pontal do Paranapanema, entidade que congrega 32 municípios. É um prazer tê-lo conosco. Qual o balanço que o senhor faz das atividades deste ano de 2013? A Unipontal tem trabalhado muito, os prefeitos estão muito unidos, nós temos aí um grande propósito de fazer uma luta municipalista, buscar novas divisas para os municípios, porque nós vivemos uma grande crise no municipalismo brasileiro hoje, por conta da divisão do pacto federativo, onde o município fica com a menor fração, a menor parcela. E hoje os municípios estão assoberbados de responsabilidades que foram transferidas pelo governo federal, pelo governo do estado, e não transferem na devida proporção os recursos. E os municípios hoje estão vivendo um verdadeiro estado de insolvência. E a nossa luta tem sido hoje para reverter essa situação. Então, os prefeitos estão todos sintonizados sob essa mesma orientação, sobre esse mesmo comando, para que nós consigamos aí estar revertendo esse quadro que hoje é muito prejudicial a toda a sociedade brasileira. E o interessante é que o munícipe está no município. Quando tem um problema, ele procura o prefeito, sabe onde mora o prefeito, ou seja, o cidadão, ele não está nem no Palácio dos Bandeirantes e nem no Palácio do Planalto. Exatamente que tipo de trabalho vocês pretendem fazer para que realmente essa situação seja revertida? Nós temos uma Confederação Nacional dos Municípios, que é muito atuante, sob o comando do nosso presidente Paulo Zilkowski, e nós temos procurado o Congresso Nacional, o Senado e a Câmara Federal, e nós temos feito inúmeras gestões para tentar sensibilizar esses legisladores e essas autoridades que essa situação precisa ser revista, sob pena de nós vermos aí sucumbir os municípios e o municipalismo brasileiro por conta dessa falta de diálogo e reconhecimento dessas autoridades das dificuldades que atravessam os municípios. Mas nós temos procurado essas autoridades, estivemos há poucos dias no Senado e na Câmara Federal, e a conversa já está bem adiantada, e o que nos deixa bastante otimistas aí em uma decisão que deve acontecer aí muito em breve para salvar o municipalismo brasileiro de um colapso, de um blackout que seria prejudicial a toda a sociedade brasileira. Na realidade, é de responsabilidade do município, educação, saúde. O governo não passa a verba, quanto que deveria passar, de que forma essa verba deveria chegar? Tem muitos programas hoje federais que são criados pelo governo, a exemplo do que acontece com o Programa de Saúde da Família. Quando da instalação e da criação desse programa, foram transferidos os recursos na totalidade das suas despesas. Hoje, essas transferências elas foram diminuindo. Hoje, os recursos que o Ministério da Saúde transfere para o município, mal você paga o médico. O município está, no entanto, suportando todas as demais despesas do programa, com o pagamento dos enfermeiros, auxiliar de enfermagem, agentes de saúde e por aí afora. O município recebe recursos do governo do estado para instalação de creches e depois o município tem que suportar a contratação desse pessoal, tem que suportar as despesas que promovem essa creche e acaba gerando um ônus para o município,
que, na sua somatória de todas essas despesas com educação, com saúde, com creches, acaba gerando uma despesa maior do que a receita que é transferida pelo governo federal e pelo governo do Estado de São Paulo. Então, nós precisamos rever essa situação. E uma das reivindicações da Associação Paulista dos Municípios é que a divisão do bolo tributário seja equitativa, 33% dessa receita para a União, 33% para o Estado e 33% para o município. E é onde reside o cidadão, é onde reside o eleitor, é onde reside o contribuinte, onde pulsa as verdadeiras necessidades do povo, é no município. É aqui que nós vamos verificar os maiores clamores, as maiores necessidades. E o cidadão, ele não tem o contato direto com essas autoridades, com o presidente da República, com o governador. E os seus apelos são dirigidos ao prefeito que vive sob intensa pressão da sociedade, que clama por uma melhor qualidade de vida, e são as dificuldades que nós verificamos no dia a dia e que, se não houver uma providência, uma compreensão, fatalmente nós iremos registrar aí, muito em breve, um colapso que fará com que os municípios brasileiros entrem aí numa situação gravíssima. Agora é bom lembrar também que, já que nós estamos falando de situação financeira, de crise econômica, no grupo dos BRICS, o Brasil é um dos países que menos cresce. O orçamento da União, o orçamento do Brasil hoje é de R$ 1 trilhão, segundo os economistas. A dívida interna é de R$ 2 trilhões. Hoje devemos 47% do PIB, Produto Interno Bruto. Toda essa situação econômica acaba afetando também a questão do município. Na sua ótica, falta gerência? O que acontece? Na verdade, essa concentração de recursos muito grande nas mãos da União, elas têm gerado todos esses distúrbios. Por quê? A gente vê a aplicação desses recursos que tem deixado a sociedade brasileira indignada pela priorização que deveria acontecer com a sociedade sendo consultada, onde se aplicar os recursos. E a gente vê hoje a sociedade comparecendo às ruas para protestar contra a construção de estádios de futebol, né, que foram orçados para a sua construção 500, 600 milhões. E depois se dispensou certos procedimentos licitatórios, alegando-se a urgência, e hoje nós estamos verificando que a construção dessas obras estão atingindo cifras superiores a 1,5 milhão, a 2 bilhões. Então, o pessoal percebeu uma forte corrupção acontecendo por conta dessa urgência que foi alegada pelo governo federal. O povo brasileiro não admite mais essa corrupção desenfreada, essa impunidade que acontece nesse país com recursos públicos. E por que isso está acontecendo? Pela forte concentração, pela grande concentração de recursos na mão do governo federal, que acaba tornando as demais autoridades dos entes federativos, como o município e o Estado, numa situação de dependência, de subserviência, né? E aqui, onde reside a população, é que ela poderia ser consultada aonde vão ser investidos os recursos públicos, né? Onde nós registramos aí os clamores da população para que se faça investimentos na área da saúde. Nós estamos vendo aí a necessidade, a urgência de desafogar esses atendimentos nos grandes hospitais nossos, regionais principalmente, que tem uma demanda muito grande de cirurgias, consultas eletivas
procedimentos de alto custo e que precisariam ser priorizados. As nossas rodovias, a malha viária dos nossos próprios municípios, que reclamam por recap, investimentos na educação, no transporte, e que não pode acontecer isso hoje com uma competência quase que exclusiva do governo federal. Por quê? Porque os recursos se concentram na sua mão e acaba acontecendo tamanha desordem, tamanha corrupção, que a sociedade brasileira não pode aceitar mais. Porque você sabe muito bem, Neuza, que a última Copa do Mundo que aconteceu na África do Sul, foram gastos 8 bilhões de dólares para a execução desse grande evento mundial. Hoje, no Brasil, a mesma Copa do Mundo está custando mais de 28 bilhões de dólares. Então, o povo brasileiro, ele tem uma sensibilidade muito grande para perceber que houve aí uma grande movimentação no sentido de corrupção, para beneficiar grupos que estão atuando no comando desse país, no governo federal. Então, é isso que precisa mudar, Neuza, precisa descentralizar os recursos desse país, porque, como dizia o nosso saudoso governador de São Paulo, um grande homem público, o Montoro, o cidadão vive no município. Esses recursos devem ser descentralizados, porque é aqui que nós sabemos aonde investir melhor, aonde priorizar esses investimentos. É isso que o Brasil precisa ser repensado. Precisamos sentar, como faremos daqui para diante, sob pena de nós vermos aumentar essas manifestações, esses protestos, essa indignação do povo brasileiro, da forma que está sendo conduzida esse país. Muito obrigada. Eu que agradeço pela oportunidade. Vocês têm feito um belíssimo trabalho na imprensa regional, dado a oportunidade das autoridades que têm a responsabilidade de conduzir aí essa tarefa de administrar o município, de dar transparência ao que está sendo feito, ao que está sendo realizado. E a imprensa nossa, a exemplo da que você pratica, Neuzinha, é digna de todo elogio por parte dos políticos, das lideranças políticas dessa região. Parabéns e desejo a vocês todos um felicíssimo Natal, um próspero Ano Novo, e continuaremos aí a estar atuando firmemente para procurar melhorar a qualidade de vida do povo aqui do Pontal do Paranapanema e da Alta Sorocabana. Muito bem, portanto, nós falamos com Marco Rocha, presidente da Unipontal, União dos Municípios do Pontal do Paranapanema.